Olá! E aí, tia? Tu era daquele que segurava a cartolina na hora da apresentação da escola, né? E agora, esse assunto aí tu vai ter que aprender depois de velho, né? Pega a tua merenda, guri! Porque existe uma lei universal nas escolas que o aluno que segura a cartolina na apresentação, ele é impedido de ser alvo de perguntas. Se o professor se atrever a fazer uma pergunta, o aluno na hora adverte o professor: não, mas eu já estou segurando a cartolina na apresentação. Essa é a tarefa mais difícil, professor. Pergunta para o aluno do lado. E agora chegou a hora de pagar o preço, não é verdade? Olha aí, gurizada, frações, hein? Baita trabalho da escola, né? Isso aqui, ó, terceira série, hein, gurizada? Quarta série. Show de bola, mocidade! Olha aí, deixa eu deixar aqui o nosso trabalhinho bonito de lado, né? Mas deu para lembrar, é uma época da infância, né? E esse assunto que vamos escolher, que é frações, olha, escolhi um assunto top aí para nós trabalhar aí, começando do zero, um assunto frações, um dos assuntos aí mais cobrados de matemática base na prova, tá? Eu sou o professor André Arruda e você vai acompanhar agora comigo aqui uma jornada desse assunto top. E na sequência nós vamos fazer questões de diversas bancas para que você perceba como é importante esse assunto aí. Tudo bem? Vamos aqui na tela rapidinho, nós vamos interagindo tela e quadro aqui, mocidade, ó. E olha aí, já está na tela rapidinho uma definição de frações bem clássica, né? Chamamos de fração a uma ou mais partes do inteiro, dividido em partes iguais. É representada por um par de números naturais A e B. Nessa forma, como o B tem que ser diferente de zero, né? E B indica o número de partes que foi dividido todo. Uma definição um pouco rebuscada, mas na verdade a gente sabe que frações é essa representação assim, ó, A sobre B, tá? Esse número que vem em cima aqui a gente chama de numerador da fração. Numerador, e o número que vem embaixo é o denominador. Importante saber essa nomenclatura porque há questões que citam esses nomes, né? Lembrando também que esse B, conforme foi dito ali, ele tem que ser diferente de zero. Ok? E aí temos um exemplo de uma fração, né? Uma circunferência foi dividida em 4 partes iguais, né? E foi selecionada uma parte pintada de azul aí, né? Então, um quarto que representa um inteiro dividido em 4 partes iguais, onde consideramos uma delas. Muito bem, né? Então vamos rapidinho aqui falar um pouco mais no detalhe sobre esse assunto top aí, que faz parte sempre dos nossos módulos de matemática básica, por isso eu escolhi hoje esse assunto, tá? Frações. Muito bem, conforme eu já disse ali, tá? Vamos dar um exemplo de uma fração aqui, ó, 2/3, né? 2/3 é uma fração, diferente um pouquinho daquele exemplo, só para nós poder ter mais liberdade aqui no quadro, ó, numerador. O que significa a mesma fração? É algo que você pegou e dividiu em uma quantidade, esse valor representa a quantidade de vezes que você dividiu algo e o número de cima, a parcela que foi pego, né? Então vamos pensar junto comigo aqui, ó. Eu peguei algo e dividi em 3 pedaços iguais, pode ser uma barra de chocolate, né? Uma barra de ferro, o que seja. E eu vou pegar esse pedaço, então o número de baixo, ele significa em quantas vezes eu vou cortar esse pedaço inteiro, né? Lembrando que isso aqui eu estou representando como uma barra. Eu vou dividir esta barra em 3 pedaços. Então vamos lá. 2 pedaços. Né? Duas divisões divide em 3 pedaços. E a fração representa quantos pedacinhos eu vou pegar dessa divisão. Vou pegar 2 pedaços de 3. Tá? Por isso aqui, ó, 2 de 3, 2/3. Tá? O interessante é o que resta, né? O que sobra. Veja que o que sobrou é a fração 1/3. Tanto é verdade que se a gente somar isso, volta no inteiro, tá certo? Falando entre soma, operações, já vou citar na sequência aí na tela, acompanhe aí as operações que vamos falar agora. Soma e subtração de fração, produto e divisão, são as 4 operações, né? Soma, subtração, produto, que é a multiplicação, e a divisão, tá? E aí cada um deles aí fala a regra, mas olha só, vamos com o exemplo? Olha os exemplos aí que está na tela e nós vamos fazer aqui no quadro para você se certificar, se você lembra, né? Como é que faz a soma de frações, como é que eu faço a subtração, multiplicação e divisão. Então vamos iniciar com a soma, tá? Vou fazer esses exemplos aqui no quadro com você. O exemplo da letra A diz assim, ó, tá? Vou reproduzir aqui, ó. 1/3 mais 4/3. Então perceba com atenção este caso aqui, ó, que é o caso mais fácil, né? Soma de frações onde o número de baixo, ou seja, o denominador é exatamente igual. É o caso mais simples. Tá? Você somente repete o de baixo,
Vamos fazer isso juntos aqui, ó. Vamos repetir o número de baixo, que é o 3, sempre observando o denominador. Se ele for igual, é o caso mais fácil. Repete o de baixo e faz a soma normal com os de cima. 1 mais 4, simples assim. Portanto, o resultado é 5/3. Barbada não? Muito fácil. Tá certo? E agora, mas professor, e se o número de baixo não for igual? Que é o exemplo a seguir, ó. Meio mais 4/3. Vejamos agora este caso aqui, tá? E agora presta atenção que eu vou dar uma dica legal para você aqui, ó. Talvez você não tenha visto essa dica ainda aí, né? Olha só que bacana para fazer essa continha bem rápido. Neste caso, provavelmente você deve ter lembrança na escola e, tira o MMC, o mínimo múltiplo comum dos de baixo. Está correto. Mas eu quero te apresentar uma forma aqui mais rápida. Olha só que interessante essa forma. Quando os números de baixo forem diferentes, que é esse caso aqui, você vai multiplicar os de baixo. Multiplica os de baixo. 2 vezes 3 resulta em 6. E agora você vai multiplicar, ó, cruzado. Esse 3 vai multiplicar aquele 1 de lá, ó. E esse 2 vai multiplicar o 4 aqui, ó. Então vejamos como fica mais fácil, ó. 3 vezes 1 resulta em 3. E 2 vezes 4 dá 8. O resultado, você termina a continha agora, somando os numeradores. 11/6, aqui está a resposta. Ok? É os dois casos aí da soma que você pode encontrar. Os números de baixo são iguais ou diferentes. Vamos para a próxima operação, que agora na sequência aí na tela, eu vou passando contigo e a gente vai fazendo aqui no quadro. A subtração, 2 exemplos também aí, ó, tá? Da subtração. Vamos juntos aqui, ó. Subtração. Agora, mesmo parecido com a soma, né? Temos um exemplozinho aí, nós vamos fazer juntos. Aí temos 4/5 menos 1/5. Né? 4/5 menos 1/5. Ou seja, primeira observação é verificar se o número de baixo é igual. Esse é o caso mais fácil, que o número já é igualzinho aqui, ó. Barbada demais. Então, só repetimos o de baixo. Repete o de baixo. Coloca o 5 aí. E agora, também, mesmo procedimento que a gente fez lá, né, no caso anterior. Só faz a operação dos de cima. Fica 4 menos 1. Tá? E aí o resultado, 3/5. Então, da mesma regra da soma. Repete os de baixo e opera com os de cima. E agora, se na subtração o número de baixo for diferente, nós temos ali, ó, meio menos 4/3. O exemplo da letra B. Meio menos 4/3. Tá? E agora preste atenção, tá? Também, número de baixo é o primeiro valor que a gente tem que observar. Neste caso, vamos fazer o mesmo procedimento da dica lá da soma, tá? Portanto, eu vou multiplicar os de baixo, 2 vezes 3 resulta em 6. E aqui, da mesma forma, pela dica, pelo macete, multiplica cruzado. Agora, cuidado com o sinal, né? Esse 3 vai multiplicar o 1 daqui, sem problema. 3 vezes 1 resulta em 3. Agora, este 2 multiplica o 4, e esse sinal arrasta com o numerador, porque esse sinal é dessa fração da direita. Né? Então, o sinal fica com o numerador. 2 vezes menos 4. Isso resulta em menos 8. E como é que vai terminar a continha aqui? Ó? Menos 5/6. Tá? O mais correto seria colocar o sinal ao lado da fração, que representa que toda a fração é negativa. Menos 5/6. Tá certo? Soma e subtração, tá feito? Vamos para a próxima operação, até para a gente poder acelerar um pouquinho, né, e trabalhar nas questões. Multiplicação entre as frações. Próxima operação. Vamos fazer aqui do lado também. Vamos resolver aqui no quadro esses exemplos aí que está no seu material. Multiplicação. Bom, na multiplicação eu considero das operações a mais fácil. Olha o exemplo da letra A, que já vamos abordar ali aqui, ó. Você tem lá, ó, 1/3 vezes 4/3, tá? 1/3 vezes 4/3. Então a multiplicação é representada por esse pontinho, né? Na multiplicação, a regra é simples. Você multiplica o de cima pelo de cima, ou seja, numerador vezes numerador, e denominador vezes denominador. Mais simples, né? Mais direta. Então vai ficar como 1 vezes 4. 4 e 3 vezes 3 resulta em 9. Olha aqui a resposta. 4/9. Fácil demais. Vamos para a letra B, o próximo exemplo.
2/3 vezes 4, agora veja que você tem uma fração vezes um número inteiro. Tá? Aqui você pode pensar assim, ó, o número inteiro ele multiplica sempre o numerador da fração. Tá? Então ele vai multiplicar o de cima. Tá? Ou você pode completar com 1 aqui embaixo e realizar o produto também com o denominador vezes 1, mas dá no mesmo, ó, 4 vezes 2. Isso aqui é multiplicação, tá bom? 4 vezes 2 dá 8 e a resposta você só repete o denominador. Tá? Olha aí que fácil a multiplicação de uma fração vezes o número inteiro. Ele multiplica sempre o de cima, tá? Vamos ao próximo exemplo. Aí no seu material tem 3 vezes 2/5. Novamente, né? Agora você tem um número, mudou só a ordem, mas na multiplicação a ordem dos fatores não altera o produto, né? Então vamos lá. Este número também multiplica o de cima da fração. Então veja como fica bem fácil aqui você recordar as frações, assunto bacana, né? 3 vezes 2, 6/5. Show de bola? Vamos para a última das operações, que é a divisão. Olha, a divisão é a que gera mais dúvida, né? Mas agora você vai perceber que não tem segredo. Divisão. Divisão entre as frações. Vamos também com exemplos para ficar mais fácil aqui para explicar. Próximo aí é meio dividido por 4/3. Olha só. Meio dividido por 4/3. Só que eu vou só alertar para você, né, de uma notação, uma forma de escrever diferente que pode ocorrer. Pode vir nesse formato, né, e você verá que algumas questões vêm assim, ó. Meio, aí vem um tracinho maior, dividido por 4/3, tá? É só uma forma diferente de escrever a mesma coisa, né? A gente chama de notação, tá? Mas a regra, em ambos os casos, é igual. Qual que é a regra, professor, para dividir fração de uma forma bem simples? Olha como é fácil. Você sempre vai manter a primeira do jeito que está, sem alterar. Repete a primeira, ok? Repetimos a primeira fração. E agora você vai multiplicar pelo inverso da segunda. Aqui você vai ter que inverter, tá? Inverso. Inverso da segunda. E qual é o inverso de 4/3? É 3/4. Então você troca também a operação, ela é divisão, e passa a ser agora multiplicação. Olha só. E agora você recai exatamente no processo da multiplicação, que é qual? Aquele que a gente acabou de ver. O de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. Então vai ficar 1 vezes 3, que resulta em 3, e 2 vezes 4, que resulta em 8. Olha só que barbada. Divisão de frações. Mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Sempre assim. Vamos ao próximo exemplo. A letra B. Nós temos ali, ó, 1/6 dividido por 2. Tá? Mesma coisa, não mudou a regra. A regra não muda, né? Regra é regra. Mantém a primeira do jeito que está, 1 dividido por 6. E vamos multiplicar, veja que de divisão vai passar a ser multiplicação, pelo inverso da segunda. Só que o inverso da segunda é um valor inteiro. E o inverso de 2 vai ficar 1 sobre 2. É como se tivesse o valor 1 aqui embaixo, né? E agora passou a ser meio. Então vai ficar 1 sobre 2. Perfeito? E agora, novamente, você aplica a regra da multiplicação entre as frações. O de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Olha que não tem como não aprender mais agora isso aqui, hein? Não tem mais por que ter dúvida. 1 vezes 1 dá 1 e 6 vezes 2 resulta em 12. Tá certo? Aí, ok? Vamos a mais um exemplo? Olha o exemplo da letra C que temos aí no seu material. 4 dividido por 8/5, tá? Eu fiz de propósito nos exemplos, né? Aqui eu tinha colocado uma fração dividido por número inteiro, agora eu botei primeiro o número inteiro. Vamos ver se você entendeu. É só aplicar a regra, não tem segredo. Mantém a primeira do jeito que está, sendo inteiro ou não, tá? E multiplica pelo inverso da segunda. Essa é a regra. E o inverso de 8/5 é 5/8. É só mudar, quem está em cima vai para baixo e quem está embaixo vai para cima. Perfeito?
E agora usamos aquela regra da multiplicação quando você tem um número inteiro vezes uma fração. Você vai perceber que com o tempo você vai querer simplificar direto com o de baixo, dá certo também. Mas eu vou abordar essa forma mais clássica até para apresentar para você uma situação que vai acontecer aqui agora. Vamos multiplicar, tá? 4 vezes 5, isso resulta em 20. E aí ficamos com 20 dividido por 8. Só que essa fração, você olhando assim, né, se ela fosse alvo de resposta, provavelmente ela vai estar num outro formato, porque cabe uma simplificação. E o que é simplificar? Vou até anotar aqui, ó. A gente vai ter que fazer o quê? Uma simplificação de frações. A gente usa esse termo muito, a gente usa muito esse termo aqui, ó. Simplificar. A gente fala assim, alunos, tem que simplificar essa fração. Cabe uma simplificação aí, então você tem que fazer, para deixar lá no formato irredutível. E simplificar é dividir em cima e embaixo pelo mesmo valor. E nesse caso aqui caberia por 2, depende, né, da sua visão. Poderia dividir direto por 4, mas vamos imaginar que você enxergou dividir por 2, tá? Não estaria errado. Você vai fazendo simplificação, vai fazendo até chegar numa forma que não tem como fazer mais, né? 20 dividido por 2 dá 10. E 8 dividido por 2 dá 4. Só que você dá uma olhada aqui, opa, mas dá para simplificar mais uma vez. Vai, toca o barco. Vai simplificando até onde você enxergar que cabe, né? Mas tome cuidado, que você sempre tem que dividir em cima e embaixo pelo mesmo valor, tá? E é por fim. 10 dividido por 2 dá 5 e 4 dividido por 2 dá 2. Então chegamos agora na resposta. Esta forma a gente chama de formato irredutível. Irredutível, não tem mais como você reduzir, a fração já está no seu formato irredutível. Tranquilidade? Barbada em frações, hein? Nossa, gurizada, agora vamos ver o que temos pela frente aqui, ó. Temos as famosas dízimas periódicas. Eu preciso falar para você isso, porque as questões aí adoram dízimas, né? Nós temos dois casos, basicamente, de dízima periódica. As dízimas periódicas simples, que eu estou te apresentando aqui na tela, e as dízimas periódicas compostas, né? O que seria a dízima periódica simples? Você veja que tem um número, uma parte inteira, antes da vírgula é a parte inteira e após a vírgula é a parte aí, né, que a gente fala que é decimal. Veja que aqui você tem um valor que está repetindo toda a vida, né? Esse sinal de reticências aqui é a representação aí de uma dízima periódica. A gente chama esse número que repete de período, ok? Agora veja a diferença na periódica composta. Você também vai ter um número antes da vírgula, sendo inteiro ou não, pode ser que seja 0, né? Mas você tem também, né, uma parte ali que não repete, tá? Veja só, tem uma parte que repete e uma parte que não repete. Então, olhando aqui após a vírgula, você tem o 4 que não vai repetir, o 5 que vai repetir. Então, essa parte que repete não muda o nome, chama-se período. Só que veja, o que vem antes do período que não repete é o que vem antes, a gente chama de antiperíodo. Tá certo? Aí é só a classificação das dízimas periódicas. Só que agora eu vou te apresentar um tópico aí, ó, na tela, que nós vamos fazer no quadro, de como transformar dízima periódica em fração geratriz, né? Então, vou de novo aqui, ó. Vamos colocar o título aqui, ó, dízima periódica. É muito importante isso aqui, ó. Eu vou dar uma dica para ti aqui, que eu garanto, né, que você vai gostar, porque vai te auxiliar demais nas questões, tá? Ou seja, uma dízima periódica, vou pegar o primeiro exemplo já de cara, aqui nós temos, né, ó, 0,333. Essas 3 pontinhos representam a dízima periódica. Pode aparecer com esta cara, que a gente chama de notação, olha só, olha a novidade, ou pode aparecer assim, com um tracinho em cima. Se aparecer assim, significa que esse 3 está repetindo infinitamente. É a mesma forma, né? Cuidado com essa notação, e às vezes aparece e o cara pega o desprevenido, tá? Ou seja, isso aqui é uma dízima periódica. Muito bem. Outro detalhe, cuidado, isso aqui não é igual a 0,333. Tá? Cuidado, é muito comum cometer esse erro. Ó, já vou alertar para você que isso é diferente, tá? Por isso a gente não pode arredondar dízimas periódicas. A grande jogada aqui é que se você travar contato com uma dízima periódica, ela aparecer na questão, você precisa encontrar a fração que gerou. Quer dizer que esta dízima foi gerada
Ela nasceu do quê? Da divisão de dois números, né? Foi um valor dividido por outro valor. Então, toda dízima, ela nasce da divisão de uma fração. De uma fração que a gente dá um nome para ela. É a fração... Como é que é o nome? Geratriz. Porque geratriz é quem gera, tá? Então a grande jogada que eu vou te ensinar, que é fácil demais, é encontrar a fração geratriz de uma dízima periódica qualquer. Olha como isso aqui é barbada, gurizada. Eu vou te dar os exemplos, nós vamos fazer junto aqui no quadro, tá? Começando então aí com o exemplo da letra A, que tem aí apresentado para você justamente o exemplo que eu comecei ali, ó. 0,333 toda a vida. Ou seja, muito bem, vamos descobrir quem é a fração que gerou esse animal aqui. Ah, tá. Olha só, é só olhar quem é o período. Este valor que repete é o 3. O 3 nós colocamos aqui em cima. E aí embaixo a gente vai colocar a quantidade de 9, que este valor aqui de cima é formado. Um algarismo, um 9. Dois algarismos, 2, 9. Três algarismos, 3, 9 e assim sucessivamente. Vamos colocar um 9 aqui. Calma, que nos outros exemplos tu vai começar a compreender melhor, tá? Só que olhando assim, você percebe que caberia uma simplificação, né? Porque é múltiplo, né? O 9 é múltiplo do 3. Então eu poderia muito bem simplificar em cima e embaixo por 3. E como é que fica então o formato final? 3 dividido por 3 é 1 e 9 por 3 é 3. Então está aqui a fração geratriz. Aqui gerou esta dízima aqui. Então, isto é igual a isso aqui. Então, de novo, quando você tiver uma dízima periódica em uma questão, eu te aconselho a transformar isso em fração e fazer a continha no formato de fração. Porque você já sabe somar, subtrair, multiplicar e dividir frações, não tem problema, né? Vamos a mais um exemplo da letra B agora. Temos um outro exemplo aí, ó, 0,777. Novamente, é só uma questão de observação, não tem que fazer conta nenhuma. Cola comigo aqui, ó. Vamos ver, quem é o número que está sendo repetido? É o 7. Ah, é fácil perceber que é o 7. Então o 7 a gente coloca ele uma vez aqui em cima. E embaixo a gente coloca a quantidade de 9, então vai 1, 9. Aí você percebe, dá para dividir? Né? Dá para simplificar? Não dá para simplificar. Então a fração fica desse formato mesmo. Aqui está a fração que gerou essa dízima aqui. Legal? Vamos para o próximo exemplo. Letra C. E aí nós vamos... né, agregando cada vez mais aí, né, a sua mochila de conhecimento, né? Letra C, temos aí agora, observe agora que é um caso, né, que vai repetir dois algarismos, ó, 0,12, 12, 12 toda a vida, ó. O 12, 12, 12, vamos colocar só 3 vezes aqui é o suficiente. Então observe que agora é o 12 que está sendo repetido, é fácil perceber, é só uma questão de observação, ó. Ah, é o 12 que está repetindo, então o 12 a gente vai colocar sempre o valor que repete aqui em cima. Agora observe, o 12 é um número formado por dois algarismos, então vai 2, 9 aqui embaixo. 1, 1. Fechou? Agora, cabe uma simplificação? Cabe, porque 12, por exemplo, é múltiplo de 3, assim como 99. Porque 1 mais 2 é 3, então o 12 também dá para dividir. Então vamos dividir esse número de cima por 3 e de baixo também pelo mesmo valor. Lembrando que toda vez que couber uma simplificação, é interessante que você faça. 12 dividido por 3, isso resulta em 4, e 99 por 3 dá 33. Novamente, aqui está a fração na sua forma irredutível. Ela é a fração que produziu aquela dízima. Se você tiver uma calculadora na sua casa aí, mas eu espero que você não tenha, mas se tiver, você joga esse valor dividido por esse, tu vai encontrar o visor da calculadora 0,12, 12, 12 toda a vida. Tá? Show de bola, vamos a mais um exemplo? Olha o exemplo agora da letra D de dado. Você tem 0,512, 512, 512 toda a vida, tá? Ou seja, novamente, facilmente de observar aqui, bem fácil de observar aqui, quem está sendo repetido é o 512. Opa, vamos jogar ele aqui em cima. 512. Ele é um número composto por 3 algarismos, 3 valores, né? Então a gente coloca 3, 9 aqui embaixo. 1, 2, 3. Tá? 5 mais 1 é 6, com mais 2 é 8, não dá para simplificar por 3, então a fração fica nesse formato. Certo? Ela é a fração que gerou aquela dízima.
É fácil ou não é? Meu Deus, professor, mas eu era o animal. Eu era aquele que segurava a cartolina na escola. E é por isso que agora eu não sei nada, mas agora eu vou correr atrás do prejuízo, né? Agora, olha o próximo. Agora observe esse caso aqui especial, ó. Você tem o período e o antiperíodo. Agora é um caso particular, tá? Então observe bem como é que eu vou fazer aqui agora. Agora você observa sim, tem um valor que está se repetindo que é o 13. Mas antes do 13 tem um valor que não repete, que é o 2. Que é o antiperíodo e esse que repete é o período. Como é a sistemática agora, observe bem com atenção. Você vai primeiramente pegar tudo aqui, ó. Você vai pegar o que repete junto com o que não repete. Tá? Ou seja, o 213, você vai jogar ele aqui, ó. 213, tá certo? Você pega tudo, o que repete junto com o que não repete. Você vai subtrair da parte que não repete, que é o 2. Né? Então nós vamos subtrair do 2, tá? Que é o antiperíodo. Eu vou colocar até em vermelho aqui para você saber que eu peguei do 2 lá. Então você pega tudo numa lapada só, o antiperíodo junto com o período e vai subtrair da parte que não repete. Isso é o que vai em cima. Embaixo é a mesma regra dos 9. No caso do 13, que é o período, eu vou colocar 2,9 aqui embaixo, porque são 2 algarismos, né? O 13 é formado por 2 algarismos. E para a parte que não repete, também tem uma regrinha, que no caso agora não é o 9, e sim é quem? É o 0. Certo? Então, para quem repete é o 9 e para quem não repete é 0. Em cima, novamente, pega junto tudo, a parte que repete junto com a parte que não repete e subtrai da parte que não repete. Embaixo a regra dos 9 e para quem não repete é o 0. E agora você termina a continha aqui, né? Então, isso aqui vai ficar 211 dividido por 990. Aqui está a fração que gerou aquela dízima. Se você jogasse na calculadora, você ia ver que vai encontrar isso dividido por isso, vai encontrar 0,2131313 toda a vida. Tá? E para finalizar, né, o último exemplo, para nós irmos para as questões já na sequência. Tá? O da letra F aí você tem 2,777. Né? Um exemplo um pouquinho diferente, que se você observar, todos os casos que eu citei até agora, antes da vírgula era um valor 0. Aqui você tem um valor inteiro. E agora, como proceder? Né? Tranquilo, veja só a sugestão que eu vou te dar agora. Você vai inicialmente separar a parte inteira da parte decimal. Então nós vamos separar, nós vamos dizer que isso aqui é o mesmo que 2 mais 0,777. Tá certo? Ó, eu separei a parte inteira, né? Não fiz isso antes com o 0, porque não teria sentido, né? 0 mais alguma coisa vai ser aquela coisa. Agora eu separei. Como é que eu faço agora? Encontro a fração geratriz, a dízima, e somo com 2. Aí eu vou cair numa situação de soma de frações, né? Coisa que a gente já viu. Então vamos lá, vamos juntos. Ó. Então ficaria 2 mais, e a fração que gerou esta dízima é esta, 7 sobre 9. Soma de frações, né? Apesar que ser um número inteiro, eu posso colocar um 1zinho aqui embaixo e proceder conforme a gente acabou de ver como que a gente soma frações, né? Vamos fazer até inclusive aqui do lado, ó. Tá? Frações onde o número de baixo é diferente, usamos a regra que a gente já apresentou para você. Multiplica o de baixo, 1 vezes 9 dá 9, e agora multiplica cruzado. Esse 9 vai multiplicar esse 2, 9 vezes 2 que vai resultar em 18, e este 1 multiplica o 7, sem problema. 1 vezes 7 dá mais 7, tá certo? E isso então fica aqui a continha, ó. 25 sobre 9. Aqui está a fração que gerou aquela dízima lá, 2,777. Tá certo? Ó? Tranquilidade, agora aqui finalizamos, né, a apresentação desse tópico que é as famosas dízimas periódicas. Ok? Muito bem. Na sequência agora vem questão para você praticar junto comigo aí. Vamos fazer junto algumas questões para você verificar aí o seu nível, né,
de eficácia. Claro que algumas questões aí cresce muito o poder da interpretação, dependendo da banca, né? Aí temos a primeira questão na tela para você, olha que tranquila essa questão. Você tem aí uma região, né, pintada no círculo. Na figura, a região pintada de preto representa que fração do círculo? Então vejamos. Você percebe que o inteiro é todo o círculo, né? Inclusive deixou bem enfatizado aí que aqui toda essa parte de baixo é metade, né? Então a parte de cima é a outra metade. E que valor representa essa área em preto aqui, ó? Vamos chamar esse valor de x, é um valor desconhecido, né? Uma fração desconhecida, né? Vamos encontrá-la. Você concorda comigo que se eu somar, uma forma de resolver seria eu pegar só essa porção de cima aqui, que eu estou separando com mais ênfase aqui na cor azul. Tudo de cima vai ter que dar a metade. Você concorda comigo? Porque a outra metade está embaixo. Então eu posso dizer muito bem que 1/4 mais x, que é essa região desconhecida, mais 1/5, somando tudo isso vai ter que dar a metade, porque é justamente o que está representado aí. Então, novamente, ó, 1/4 mais o x mais 1/5, somando toda a parte de cima, ela vai ter que resultar justamente a metade. Muito bem, aí você está aí diante de uma equaçãozinha do primeiro grau que envolve operações entre frações. O que a gente aprende na equação do primeiro grau, né? Que a gente isola o x, certo? Ó, eu posso somar já esse 1/4 com 1/5 e depois passar para o outro lado. Posso fazer isso antes de passar, só vou reordenar aqui, ó. Vou deixar um ao lado do outro, uma fração ao lado da outra, para ficar fácil a visualização da operação da soma que faremos agora. Tá? Só mudei de ordem aqui, tá? Então vamos realizar essa soma aqui, 1/4 mais 1/5, né? Bom, somar frações com o número de baixo sendo diferente, a gente já sabe como proceder, né? Então vamos lá, o que eu posso fazer é isso aqui, eu vou repetir esse x, aqui eu já vou colocar o resultado da soma dessas duas frações. Vamos usar aquela regrinha que a gente fez aqui, ó, 4 vezes 5 dá 20, multiplicando o cruzado, esse 5 aqui vai multiplicar o 1 de lá, 5 vezes 1 resulta em 5. E esse 4 também multiplica o cruzado, multiplica aquele 1 lá, 4 vezes 1 dá 4. O resto eu só vou repetindo, tudo bem? Vamos continuar aqui do lado? Então vai ficar x mais 9 sobre 20, né, porque 5 mais 4 aqui eu só fiz a soma, dá 9, igual a meio. Vamos passar essa fração lá para o outro lado, né, para isolar o x, já que nós queremos descobrir quem é o valor de x. Portanto, x igual a meio menos 9 sobre 20. Passou para o segundo membro aqui, né, era positiva, passa para lá, troca de sinal. Ok? Bom, aqui de novo, subtração de frações, né? Vamos usar a mesma regra que a gente acabou de ver, que é qual? Os números de baixo são diferentes? São diferentes. Né? A gente está sempre atento aí aos números, o denominador. Se for diferente, a regra é aquela que a gente acabamos de usar, inclusive no caso anterior aqui. Multiplicamos os de baixo, né? Deixa eu só colocar um pouquinho mais para baixo aqui o resultado, para não confundir. Então, 2 vezes 20, isso aqui resulta em 40, e agora multiplica cruzado. Esse 20 multiplica 1, 20 vezes 1 dá 20, e 2 vezes 9 dá menos 18. Então, por fim, chegamos ao final aqui já com a fração nesse formato. X igual a 2 sobre 40. Cabe uma simplificação por 2, porque ambos são pares, simplificando em cima e embaixo por 2. Então, por fim, a resolução completa no detalhe. 1 sobre 20. Né? Temos essa alternativa aí? Temos essa alternativa, temos aí a resposta lá na letra E de Equador. Olha aqui, ó. Ok? Tá aí uma questãozinha que envolve frações, inclusive da Banca Federal do Paraná. Uma próxima continha aí, ó, uma expressão, né? Uma expressão matemática onde você tem o parênteses, tá certo? Eu vou me permitir fazer essa conta aqui no quadro, porque a gente tem mais espaço aqui, é melhor, né? Ó, eu vou repetir essa continha aqui, então essa é a questão número 2, hein? Vamos para ela. Questão número 2, você tem aí, ó, 11 sobre 10 dividido por 1/5 mais 1/4.
1/5 mais 1/4, e aqui dentro também é uma divisão, não é isso? Por 3/2, sem problema. Agora aqui eu ressalto para vocês um detalhe, né? Duas situações, você tem o parênteses, né? E aí o parênteses ele praticamente prioriza uma operação, é como se fosse uma vírgula em uma oração e muda totalmente o sentido, né? Só que dentro do parênteses, eu vou destacar aqui, ó, você tem uma soma e você tem uma divisão. Aqui eu preciso que você lembre, eu vou até colocar aqui uma observação, ó, atentar para as prioridades, atentar para as prioridades entre as operações. Né? Só, mas poderíamos nos falar que prioridades são essas? A gente não está lembrado? Claro. Ó, nós temos as classificações aqui das operações em primeiro lugar, em segundo plano, né, ou segunda prioridade, ou terceira prioridade. Tá? Muito bem. Em primeira prioridade vem a potenciação. A potenciação, né, ao lado, ou também chamada exponenciação, ao lado da radiciação. Em segunda prioridade vem então a multiplicação. Multiplicação ao lado da divisão. E somente em terceira e última prioridade, nós temos aí a soma ao lado da subtração. Então, é muito comum erros do tipo, tá? Vamos parar um pouquinho aqui, pegar um exemplo bem simples aqui, ó. Um erro muito comum é esse exemplo aqui, ó. Ó, eu te dou essa expressão para você resolver. Tá olhando aqui? Te dou essa expressão e peço que você resolva para mim. Qual é o valor dessa expressão? É muito comum o aluno pensar que ele sempre tem que vir resolvendo na ordem que se apresentam os valores. E na verdade não é isso. Por quê? Um erro muito comum seria o animal pegar, não, mas que barbada essa conta que eu já somei direto, ó. 2 mais 3 é 5, vezes o outro 5 e isso resulta em 25. E o camarada sai animado, né? Sai animado da sala de aula, mas ele não dura um minuto a animação dele. É só ele encontrar um outro companheiro que fez certo, mas que pegadinha aquela, tu viu lá? Tinha que somar, né, cara? Ah, meu Deus, eu fiz isso, cara. Tá? Ou seja, este procedimento, ó, errado. Por quê? Porque você não obedeceu a prioridade. Eu vou repetir aqui do lado de novo para mostrar o que você deveria ter feito. O que nós temos aqui? Com atenção, ó. Você tem uma soma e você tem uma multiplicação. Ou seja, nós temos um conflito aqui, ó. Nós temos ali naquela expressão envolvendo uma soma e uma multiplicação. Aí eu te pergunto, quem é que manda mais? A multiplicação ou a soma? A multiplicação. Então é ela quem você deveria abordar primeiro lá, obedecendo a ordem, né? Ou seja, eu teria que primeiramente multiplicar esse 3 que está envolvido aqui com o 5. E aí sim estaria correto você me dizer que isso aqui, vamos repetir esse 2, né? E 3 vezes 5 dá 15, então ficaria mais 15. E aí, por fim, sim, somasse com 2 o resultado final 17. Veja, bem diferente de 25, né? Ok? Então aqui, ó, perfeito. Aqui, ó, errado esse procedimento. E qual foi o erro? Não ter dado a prioridade. Da mesma forma aqui agora. Veja, você tem uma soma e uma divisão. Quem é que tem que fazer primeiro? Soma ou divisão? Ó, de novo, soma e a divisão está envolvida agora na expressãozinha. Aqui o exemplo era diferente. Tá? Então você tem uma soma e uma divisão aqui na mesma situação. Quem manda mais é a divisão. Então é a divisão que a gente tem que fazer primeiro. Quem é que está sendo dividido? 1/4 dividido por 1/3. Por 3/2, tá? Muito bem, legal. Né? Deu aí para lembrar a prioridade. Então a gente vai ter que abordar primeiramente essa parte aqui, ó. Vamos fazer isso aqui, então? Vamos juntos aqui, ó. 1/4 dividido por 3/2. Tudo bem? Vamos fazer por separadinho, a gente encontra a resposta e depois coloca ela aqui, tá? Vamos fazer essa divisão? Muito bem. Vamos colocar aqui embaixo o resultado. Então, usando a regra da divisão, você mantém a primeira, lembra disso? E multiplica pelo inverso da segunda. E o inverso de 3/2 é 2/3. Legal? E agora vamos para o procedimento da multiplicação, né? O de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Olha como fica tranquilo, né? Vai ficando fácil os negócios, né? 1 vezes 2 dá 2,
e 4 vezes 3 dá 12. Já vamos simplificar essa fração para evitar ter que trabalhar com um número muito grande? Né? Vamos simplificar por 2, dividir em cima e embaixo por 2, porque ambos são pares. Então fica 1/6, tá? Então a resposta é 1/6. 1/6 é 1/4 dividido por 3/2. Está aqui a resposta, 1/6, tá? Eu vou repetir essa continha aqui embaixo, né? Ficou um pouquinho deslocada. Então eu vou fazer o seguinte, já que você acompanhou a resolução, eu já vou trocar aqui pela resposta, eu vou apagar aqui. Então isso tudo aqui deu 1/6, tudo bem? Acompanhou aí? Vou apagar para me ganhar esse espaço aqui. Muito bem. Agora eu vou reescrever essa expressão já no formato, né? Conforme a gente for resolvendo, ela vai ficando mais limpa. Então fica 11 sobre 10 dividido por 1/5 mais 1/6, tá? Já substituindo aqui a fração resultante dessa divisão. Ok? E agora vamos proceder aqui, ó. Vamos novamente, vamos resolver o que está aqui dentro do parênteses. Vamos fazer aqui do lado, ó. 1/5 mais 1/6. Soma de frações onde o número de baixo é diferente. Opa, lembramos da regra, a regrinha que fala que é só multiplicar os denominadores. Bem mais fácil assim, rápido, né? 5 vezes 6 que resulta em 30. E multiplicamos agora esses valores, ó, cruzado aqui, ó. Que fácil, hein? 6 vezes 1 é 6 e 5 vezes 1 dá 5. O resultado final aqui é 11 sobre 30. Já vamos substituir, então, tudo isso por 11 sobre 30. E como é que vai ficando a nossa continha? Vai ficando mais limpa, hein? 11 sobre 10 dividindo por 11 dividido por 30. Tudo bem? Divisão de frações, olha só, de novo, divisão de frações. Esse parênteses a gente já pode eliminá-lo, porque aqui fora seria um sinal positivo, aqui também um positivo, e fazendo o joguinho de sinais, mais com mais dá mais e quebra o parênteses. Então ficamos só para uma questão de passo a passo, né? 11 dividido por 10, dividido por 11 dividido por 30. Divisão de frações, acabamos aí de fazer um exemplo anterior. Você mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Eu só vou deixar nessa notação que a gente está mais acostumado assim, ó, 11 sobre 10, mantemos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda. E o inverso de 11 sobre 30 é 30 sobre 11. Olha aí que bacana, ó. Olha aqui o macetezinho. Quando você tiver multiplicação em valores iguais em cima e embaixo, a gente já pode cortar isso aqui fora, ó. Corta, corta. E o que resta é o que sobrou, ó. Sobrou 30 dividido por 10. E olha como vai ficando mais claro o que antes não estava. 30 dividido por 10, o resultado é 3. Tá? Olha aí que bacana. Uma excelente questão aí para testar muita coisa do aluno, né? 3. Temos aí na alternativa da letra A a resposta correta. Olha lá, ó. Um abraço pro gaiteiro, já se foi mais uma questão. Ok? Muito bem. Eu vou pular um pouquinho na ordem, até porque você tem aí, né, no seu material aí o gabarito, né, dessas questões aí, só para a gente dar uma diversificada, tá certo? Vamos pular lá para a questão, ó, da questão número 8, né? Olha que questão de novo, ó. Novamente aí uma expressão envolvendo frações, aonde fica evidenciado, se o aluno lembra aí da prioridade, tá? Então vamos lá, vamos fazer isso aqui na tela porque tá fácil de fazer aí. Você tem aí, ó, 2/3 mais 4/3 dividido por 5/4, tá? Então a gente tem que abordar primeiramente essa parte da multiplicação aqui, ó. Vejamos o mesmo caso que eu falei. Como você tem igual, eu posso cortar esse 4 com esse 4, principalmente porque isso aqui é uma multiplicação. E a resposta é justamente o que sobrou. Olha como fica fácil assim, ó. E aí o resultado disso vai ficar afinal, ó. 2/3, só repetir a primeira, né? Mais 5/3. Soma de fração onde o número de baixo é igual. Repete o de baixo e soma os de cima. Por fim, então, aí está a resposta. 7/3. Tranquilidade? Olha lá, a alternativa na letra B aí, ó. Barbadinha essa questão para animar aí, né? Muito bem. Agora vamos para um outro padrão de questão, banca CESP.
Vamos pular lá para a questão número 10. Olha que interessante essa questão. Só tem tamanho, não te assusta, tá? Não tá morto quem peleia, não é verdade? Olha aí, ó. Na secretaria de um órgão público, as páginas dos processos para serem digitalizadas são separadas e distribuídas entre 7 servidores, 4 servidores recém-contratados e 3 servidores antigos. Julgo item a seguir a respeito dessa situação. Considere que com a aquisição de novos equipamentos, o tempo para se digitalizar uma página que era de 22 segundos, o tempo que era de 22 segundos, passou a ser de 22 menos 22 vezes p segundos. Então, uma expressão aqui, ó, que representa um valor. Não sei que valor, porque quem é esse p aí, né? Segundos em que p corresponde à dízima periódica 0,272727. Nessa situação, com os novos equipamentos, a digitalização de uma página passou a ser feita em 16 segundos, certo ou errado? Vamos fazer essa continha aqui no quadro, tá? Então, pensamos juntos aqui, ó, tá? O tempo, ele era de 22 segundos. Foi comprado um equipamento aí, né, com a finalidade, né, para otimizar aí, né? E esse tempo que era de 22 segundos passou a ser esse tempo representado por essa expressão. 22 menos 22 vezes p segundos. Tá? Obviamente deve ser um tempo menor, né? Bom, e aí pergunta-se em quanto tempo passou então a ser, a questão afirma que é 16 segundos, é o que nós vamos analisar. Ele deu o valor de p, esse valor de p representa a dízima periódica ali apresentada, que é o valor de 0,2727. Novamente enfatizando o que eu disse no início da aula, é uma dízima periódica. Você poderia fazer a conta substituindo o p por esse valor e fazendo, olha a contarada que ia dar, né? O que eu falei para você como sugestão? Vamos encontrar quem é a fração que gerou essa dízima aqui. E vamos trabalhar a continha no formato fracionário. Mas quem será a fração que gerou? Ora, vamos observar quem é o período, é o 27. Esse 27 a gente coloca aqui em cima. E embaixo a gente coloca a quantidade de 9, vai ficar 99. Não é verdade? Aqui daria para simplificar, sim ou não? Dá para simplificar tudo por 9. Né? Simplificando em cima e embaixo por 9, a resposta aqui vai ficar 3 sobre 11. Aqui está a fração na sua forma mais irredutível. Ela é a fração que gerou aquela dízima. Ela é a fração geratriz. Então, na verdade, isso é igual a isso. É melhor transformar, trabalhar com continha com vírgula com fração. 1000 vezes com fração nesse caso. No lugar do p, a gente vai colocar essa fração aqui. Então, vamos fazer a conta como é que vai ficar. Então, vai ficar assim, ó. 22 menos 22 vezes o valor de p, que eu já vou substituir, que é 3 sobre 11. Ó. Multiplicação, né, de frações, você tem aqui 22 vezes 3 sobre 11, né? Você pode pegar esse 22, se quiser simplificar com 11, mas se quiser multiplicar aqui e depois dividir, fica a gosto do freguês. Estamos tocando o barco, estamos chegando no final. Olha só que bacana essa questão da banca CESP. 22 menos 66 sobre 11. Legal? Poderia ter simplificado direto também o 22 com 11, daria 2 vezes 3, que dá 6, que é o que você vai encontrar comigo agora. Quer ver uma coisa? Igual 22 menos 6, né? Porque 66 por 11 dá 6. Então, terminando a conta aí, ó. Então, o resultado disso aqui realmente é 16 segundos. E a questão afirma isso, né? Fala que esse tempo que era de 22 segundos, com a aquisição desse equipamento, passou a ser de 16 segundos. Então, o item está, ó, está correto, está certo, né? Item certo, marca aí para você, né, comemorar mais uma questãozinha que não sei antes da aula, né, se você conseguiria resolver a questão ou não. Tá certo? Ó? Muito bem. Dá tempo de a gente resolver mais questão? Claro que dá. Vamos lá. Mais uma questãozinha aí. Olha só que interessante, né? Agora é uma questão aqui para separar o menino dos homens, né?
Deixei para o final para separar a gurizada. Olha que questão top essa aí, mas nós vamos juntos, você vai ver que não tem segredo. Sabendo-se que uma empresa que possui 80 empregados, 40 são mulheres e dos homens 30 atuam na área administrativa. Julgue o próximo item. Eu só vou pedir a gentileza de você acompanhar comigo essa questão aqui no quadro. Ó, questão número 11 de patrão essa, hein? Questão da banca CESP, para separar o menino dos homens. Vamos lá. Nós temos aí 80, uma empresa possui 80 empregados. Vamos colocar essas informações, vamos organizar elas aqui, né? 80 empregados. Né? Muitos alunos, quando se apresentam a primeira vez essa questão, têm um pouco de dificuldade, mas vamos ver aí se você consegue acompanhar, com certeza vai conseguir. Essa empresa possui 80 empregados. E disse que, desses 80, né, 40 são mulheres. Opa, peraí. Então dividiu, né? Falou que mulheres totalizam 40. Logo, quantos homens tem? A diferença, né? Homens também vão ser 40. Tudo bem. Continuando a leitura. E dos homens, né, disse que 30 atuam na área administrativa. Então veja que ele vai fazer mais uma divisão aqui entre os homens. Aqueles que eu vou chamar aqui, ó, atuam, né, em ADM. Disse que o total é 30. E os outros 10? Falou alguma coisa? Não. Eu só vou concluir que não atuam, tá bom? Não atuam em ADM. Eu só fiz aqui, se você observou, um resumo do que está escrito aí em forma de diagrama, né? Eu gosto de fazer isso aí que dá uma clareza na informação. Vamos ver o que fala o item. Se 1/3 dos empregados, opa, 1/3 dos empregados da área administrativa forem mulheres, então menos de 30 mulheres não atuam na área administrativa. Vamos por partes. Então percebemos que essa divisão de quem atua e quem não atua na área administrativa também foi feita nas mulheres. Então nós vamos já colocar o esqueletozinho aqui, ó, da informação. Então entre as mulheres também tem aquelas que atuam na área administrativa, que a gente não sabe ainda quanto é, mas nós vamos descobrir, e aquelas que não atuam, né, em ADM. Este valor é um valor desconhecido por enquanto. Vamos deixar só um tracinho aqui para colocar o valor que a gente vai descobrir quem é, tá? Lembrando que dos homens a informação está completa. Aqui temos 30 e aqui temos 10. Vamos ter que descobrir quem são esses valores aqui, né? Não sabemos ainda, mas a gente sabe que somados, né, são 40. Isso é uma conclusão que vai ajudar a gente. Se 1/3 dos empregados da área administrativa forem mulheres. Mas quem é que são os empregados da área administrativa? Aqueles que atuam na área administrativa. São esses aqui, ó. Atuam na área administrativa, essas mulheres. Ó, vamos só destacar essa informação. E esses empregados homens também que atuam na área administrativa. Estou dando destaque porque é essa informação que nos vai levar ao caminho da resposta. Esse conjunto de empregados, homens e mulheres, são que fala ali empregados da área administrativa. Esses empregados da área administrativa, a gente não sabe o seu total, né? Qual é o total? Somente dos que trabalham na área administrativa. É a soma de 30, mas esse valor desconhecido. Mas disse que as mulheres representam 1/3 deste total. Este total, sabe qual é o valor que eu vou chamar para ele? Vou chamar de X. Tá? Vou dar um destaque aqui, ó, X. Quem é o X? Não sei quem é o X ainda. Né? Esse X eu sei que é a soma dos 30 homens com mais tantas mulheres. Agora, pensa comigo, como a questão disse que as mulheres representam 1/3 deste total, qual é a fração, então, que representa os homens? É o que falta, é a fração complementar. Então, os homens representam 2/3 desse total. E como eu sei o valor dos homens, agora eu vou encontrar esse valor. Depois que eu encontrar esse valor, acabou a brincadeira. Porque se isto mais isso dá X, a diferença é as mulheres. Então, é com esse gatilho aqui, ó,
2/3 do total. Ou seja, 2/3 dos empregados do total são os homens, que resulta em 30. Tá? E aí eu encontro o valor. Tudo isso começou dizendo quando as mulheres é 1/3. Se as mulheres são 1/3, os homens são 2/3. Ora, mas os homens são 30. Então quer dizer que 2/3 desse total é 30. Tá aqui, ó. Acabou a brincadeira. Tá? Esse 3 aqui que está dividindo pode passar para cá multiplicando. E aí nós ficamos assim, ó, com 2x igual a 30 vezes 3, portanto 2x igual a 90. Esse 2 está multiplicando, passa para cá dividindo, portanto vai ficar x igual a 90 dividido por 2. Logo então, portanto, x igual a 45. Lembrando que 45 é o valor total dos empregados. É este valor aqui, ó. Né? Então este valor é 45 empregados que atuam na área administrativa. Ora, se 30 são homens, desse 45 as mulheres é a diferença que é quanto? Que é 15. Fechou? E como as mulheres são um total de 40, a diferença que completamos que é 25. Tudo é uma questão de organização dos dados. Tá certo? E aí temos o cenário completo. Atenção na pergunta que diz: papapá, então menos de 30 mulheres. Aqui, ó. Menos de 30 mulheres não atuam na área administrativa. Quantas que não atuam na área administrativa? 25. A resposta, né, final está enfatizando este valor, né? 25, esse valor é menor que 30, portanto o item está, ó, está certo o item aí. Que bacana essa questão aí, tá certo? Muito boa essa questão, porque envolve aí basicamente muita coisa que a gente falou de frações. Tudo bem? Muito bem. Acho que dá tempo de a gente resolver mais uma questãozinha. Dá sim, olha que interessante aí, é a questão número, vamos voltar um pouquinho? 7, uma questão tranquila, né? A quantos minutos corresponde 2/5 de hora, tá? Bom, quantos minutos, vamos destacar aqui, ó, a gente sabe que 1 hora resulta em 60 minutos, né? 2/5 de 1 hora, ele quer a resposta em minutos, então você faz 2/5 de 60. Escolhi essa questão para fazer com você agora, principalmente por conta da presença da preposição, né? Essa preposição, o de, ele tem o poder da multiplicação aqui. Como ela faz muito, ela faz parte, né, muito aí da questão interpretativa de algumas questões, né? Sempre que tiver a preposição de envolvida, você troca ela por multiplicação. Então, na verdade, isso aqui é mesmo que 2/5, né, vezes 60, tá? Ó, um número vezes uma fração, falamos sobre isso, ele pode multiplicar aqui o de cima, tá? E aí você fica com 60 vezes 2, 120 dividido por 5, tá? E 120 dividido por 5, isso aqui resulta em 24, tá certo? Tá aí, ó, beleza? E temos a resposta correta aí elencada lá na letra C de Canadá, ok? Olha aí, né, abordamos bastante coisa aí de frações, tá certo? Bom, mocidade, vou encerrando aqui a minha apresentação que eu trouxe para você. Espero que você tenha gostado e principalmente aí alertado para a importância desse assunto clássico da matemática básica. E eu venho falando isso sempre para os alunos, a importância de você ter uma base boa em matemática básica para você ter êxito aí no seu concurso, tá? Se cai matemática básica, ela é pré-requisito, tá? E é uma dificuldade grande dos alunos, é que você teve a oportunidade de ver um assunto e eu espero que tenha reforçado e principalmente motivado que você é capaz. Grande abraço, bons estudos e fé na missão!